Tá gravando? Tá gravando. Bem-vindos à aula número 3 e vamos ter nosso plantio produtivo. Bem, essa aula nós vamos falar sobre um passo a passo de como plantar da maneira correta, certo? Vou falar de horta e de frutíferas. Bem, a princípio esse vídeo vai ser mais falando sobre o plantio no solo, mas eu também vou dar dicas aqui pro pessoal que tem na horta e frutífera em vasos, certo? Por quê? Porque eu acho que 40% do pessoal lá no grupo que mais interage tem frutíferas e horta em vaso, certo? Então também vou estar falando com esse pessoal aqui no grupo. E vamos lá para o assunto de hoje. Bem, como plantar passo a passo do início ao fim. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a horta, certo? Bem, são essas coisas que eu vou estar falando tanto para as frutíferas quanto para as hortas. Primeiro é o preparo do solo, a montagem do canteiro, no caso da frutífera, a montagem do berço, enfim. E aí eu vou falando de cada coisa aqui, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver se está filmando aqui, tudo certinho, tá. Primeiro passo para o preparo do solo é, primeiramente, montar o canteiro, certo? Para a montagem do canteiro, a gente precisa conhecer o padrão que existe na maioria das hortas que tem no mercado, na maioria das hortas que o pessoal cultiva normalmente. Bem, como é montado esse canteiro? Esse canteiro é um padrão de normalmente 1 metro por X metros. Por exemplo, um canteiro de 1 metro por 1, ou 1 metro por 3, 1 metro por 5, 1 metro por 10 metros. Então, assim, normalmente ele é 1 metro de largura por X metros de comprimento. Aí depende do espaço que você tem, certo? E o espaçamento entre esses canteiros é de 30 a 40 centímetros. E aí é um espaço suficiente para você andar, tá bom? Bem, eu vou mostrar aqui alguns tipos de canteiro para você entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Captura de tela na tela para vocês. Bem, esse é o primeiro tipo de canteiro, certo? Eu vou mostrar aqui alguns tipos de canteiro que é para você ver o que é que tem disponível na sua região, tá bom? Bem, esse canteiro aqui, você pode ver que é resto de madeira e, pelo que me parece, é um resto de madeira de algum móvel que tinha. Você pode ver aqui, ó, parece ser de um móvel que tinha. Logicamente, esse aqui deve ser MDF. É um canteiro bom, dá para plantar. Uma altura aí do canteiro tem de 30 a 40 centímetros. Dá para plantar muitos tipos de hortaliças. Até se brincar, dá para plantar, como aqui é chão, a raiz do tomate tem como descer, do pimentão. Então, assim, esse é um canteiro bom para você estar podendo plantar. E com materiais recicláveis, não precisa ser coisas compradas, mas também eu vou mostrar aqui alguns materiais que são comprados para ser feito o canteiro. E como eu disse para vocês, aqui onde está passando essa mangueira azul no meio dos dois canteiros, um espaçamento de 30 centímetros, suficiente para poder passar aqui no meio e estar cuidando das hortaliças, cuidando das plantas para fazer adubação, enfim, tem esse espaço. Outra forma é não ter isso, certo? Não ter essa barreira aqui, como posso dizer, esse caixote para segurar a terra aqui dentro. O que é que você pode ter? Você pode ter um canteiro sem esse caixote. Porém, como você pode perceber, a altura dele aqui vai ser 20 centímetros
e o espaçamento dele aqui é maior. Por quê? Eu acho que aqui deve ter em média de 40 a 50 centímetros. É bem maior, por quê? Porque aqui na lateral deveria ter algo segurando a terra. Só que com o tempo e a rega, com o tempo o vento vai batendo, a terra vai cedendo um pouquinho aos lados e acaba ficando 10 centímetros maior em cada lado. Por isso que coloca um espaçamento maior quando não tem essas divisórias aqui segurando como o caixote no canteiro. Mas e aí, o que é que pode ser feito? Bem, primeiro usando material reciclável, segundo, usando materiais que são disponíveis na sua região, como por exemplo, esses tijolos. É um local que para um apartamento fica bonito, certo? Não fica um negócio como se fosse de qualquer jeito. Fica bonito, organizado, você pode ver que é um jardinzinho organizado. E você vai pagar, logicamente, um valor bem maior do que se fosse um material reciclável, certo? Isso aqui é mais para uma questão de estética e ter aquele material de consumo, produto de consumo para você. Não é voltado para escala comercial, para se você quiser vender na sua região, não é isso. É mais para coisa de ter em casa e ter uma coisa bonita, agradável aos olhos. Outra forma seria madeira, certo? Para você não comprar madeira, pode ser o quê? Pode ser madeira de poda. Normalmente tem pessoas que fazem a poda em árvores grandes e você pode estar pegando isso aí. Bem, aqui na minha cidade tem um local que eles vendem essa madeira como lenha, certo? Eles fazem essas podas na casa do pessoal, nas granjas e vendem essas madeiras como lenha. E aí pode se comprar do ele, né? Ou então fazer como eu faço também. Às vezes eu vou visitar alguém, aí a pessoa, logicamente, fez a poda, ela vai ter que ligar para a prefeitura para pegar o material que você fez a poda. Para não gastar, você pode levar e fazer um canteiro assim para você, certo? Ou também eu já vi outra alternativa de usar bambu. O pessoal usa bambu, parte no meio o bambu e deixa ele deitado. É outra alternativa também. Vai para o que você tem disponível na sua região e próximo de você. Outra forma é com tijolo de 8 furos, certo? Também pode ver que fica organizado, não fica feio. E você tem aí um sistema mais harmônico, mais bonito para você ter também na sua casa. Outra forma que o meu sogro usa aqui, que é nesses baldes. Ele tem aquelas, não vou nem dizer jardineira, é umas bacias rasas que o pedreiro usa. E ele usa aquilo para plantar coentro, plantar cebolinha, ele usa aquilo. E toda semana não, mas a cada 15 dias ele planta e colhe. Cada 15 dias ele está colhendo. Outra forma é telha. Você pode ver aí que a telha dessa maneira fica disposta, só que essa telha é mais cara, mas tem também da telha mais barata, certo? Você pode ver. Também tem de telha brasilite, que eu vi o pessoal botando que é a telha brasilite deitada. Então é outra alternativa. E essa telha aqui como se fosse aquelas telhas de galpão. Uma telha maior. Pode ver aqui nessa foto que o rapaz isolou os dois lados e usou como um vaso. Então assim, tem várias alternativas. Você pode usar qualquer tipo de material para estar colocando a terra e assim sendo usado como um vaso, sem problema nenhum, certo? Bem, aí você pode me perguntar, Eric, onde eu vou conseguir, se eu moro em apartamento, não tenho uma terra para fazer esse canteiro, onde eu vou conseguir terra? Primeira coisa, você pode conseguir esse material em lojas de jardinagem, certo? Que vende, só que realmente é mais caro, mas lembrando que você não vai usar só aquela terra de jardinagem. Você pode usar uma terra que você conhece na sua região, por exemplo, de alguém que você conhece que tem um sítio que venda. Agora você também tem que ter a garantia que lá não tem tantas doenças, certo? E se arriscado porque pode ter pérola da terra,
nematóides, algumas pragas de solo, e você pode estar levando para os seus canteiros, certo? Então assim, o risco mas normalmente essas pérolas da terra, nematóide ataca mais frutíferas, certo? Mas não quer dizer que não ataque a hortaliça, mas pelos relatos que eu vejo, ataca muito mais frutíferas. Então se você quiser usar esse tipo de terra, tem que garantir, tem que ter uma segurança que não vai ter tanta doença assim. E também outra coisa que o pessoal faz é comprar areia para misturar com essa terra de construção. Então, areia de construção, aquela branca mesmo, aquela que o pessoal fala que é a areia lavada, né, de rio, areia lavada, o pessoal usa também para fazer os canteiros, mistura, né? No caso, mistura uma terra boa, terra gorda, com areia e esterco, e aí vai misturando para fazer o canteiro. Isso eu estou falando se você não tem terra na sua casa, certo? Enfim, deixa eu ver outro detalhe aqui. Outra possibilidade é você conseguir com aquele pessoal que faz entulho em prédios ou casas. Eles normalmente, para você fazer a terraplanagem de um terreno para construção, o que é que eles fazem? Eles nivelam e o restante da terra eles vão ter que deixar em algum canto. Ou eles levam para uma casa que precise de um aterro, ou então eles descartam. Então, se você tiver o contato de pessoas que trabalham com isso, você pode muito bem pegar o contato deles para conseguir terras assim. E às vezes é terra boa, tá bom? Isso são alguns detalhes para o cultivo de hortaliças. Outra coisa, que eu vou voltar aqui para a tela, deixa eu mudar aqui. Outra coisa além do canteiro, captura de tela, janela. Outra coisa para construção do. Oh, Jesus, cadê? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Para a construção do canteiro e da horta é o preparo do solo, certo? Bem, o que tem para o preparo do solo? Você tem que colocar. Tá aparecendo aí? Ah, não? Deixa eu ver aqui. Ah, agora tá, agora vai. Vai? Foi. O que é que você tem que colocar? Eu tenho um artigo científico aqui que eu vi pesquisando. Eu vou até deixar aqui na descrição outra coisa. Eu vou deixar sempre referências aqui na descrição do vídeo para você ler o artigo científico que eu estou lendo isso aqui, tá bom? E o que é que você vai fazer? Você vai usar o calcário dolomítico para correção do solo. Por quê? Eu já falei isso nas duas aulas anteriores, mas eu vou repetir. O solo da gente, por regra, ele é ácido. Então a gente precisa colocar o calcário para deixar o solo mais neutro. Por quê? Porque assim as raízes vão se desenvolver melhor. Na aula número 2, se eu não me engano, eu expliquei um pouco mais sobre o calcário. E na aula 1 também eu falei sobre a questão do alumínio, certo? E bora lá, continuando. Se quiser saber mais sobre a questão do calcário, eu vou futuramente fazer um vídeo só sobre preparo de solo. Existem outras técnicas além disso para estar utilizando, certo? E o calcário, ele trabalha justamente nisso, no pH. Ele melhora o pH porque o solo é ácido, ele vai aumentar o pH para ficar um pH mais neutro. Ele tira o alumínio do solo, certo? E o alumínio é tóxico para as raízes. E a média que o pessoal mostrou lá no artigo científico é que são 400 gramas por metro quadrado por ano para um bom desenvolvimento das plantas hortaliças nessa situação, certo? Além da calagem, você tem que lembrar de colocar matéria orgânica dentro do cultivo, tá bom? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Matéria orgânica dentro do cultivo. Que matéria orgânica é essa? É uma matéria orgânica para ficar disposta em cima
do canteiro. Por quê? Porque quando a matéria orgânica você coloca em cima do canteiro, vai fazer com que os nutrientes que você fez a adubação, ele não passe a evaporar com tanta facilidade para a atmosfera. E sim, nitrogênio, potássio e outros nutrientes, micronutrientes, eles evaporam do solo e acabam indo para a atmosfera. Então, com a cama morta, faz com que permaneça ali a umidade da irrigação que você fez, certo? E também vai fazer com que essa umidade não suba com os nutrientes para a atmosfera. Então, é muito bom ter a cama morta. Isso daqui, continuando aqui falando sobre o preparo. E adubação, aula 2 falei sobre adubação, a quantidade exata de adubação. Você pode dar uma olhada na aula 2 para como você entender para que cada tipo de nutriente serve, qual é a função de cada tipo de macronutrientes, enfim, e também eu deixei uma tabela lá para facilitar o cálculo para você fazer a adubação. Mas, em modo geral, certo? Vou falar aqui um pouco, já que a gente está falando de preparo do canteiro. De modo geral, 6 kg de esterco é bom para coentro, cebolinha, não sei para alface. Aí, justamente, isso aí tem que dar uma pesquisada na cartilha de cada planta que você for produzir. Mas, para não errar muito, 5 kg de esterco é o suficiente para você fazer o preparo do solo. E aí você vai corrigir a adubação de acordo com a aula 2 e também de acordo com a cartilha da planta que você for produzir, tá bom? Futuramente eu vou estar explicando planta por planta ou grupos de planta separadamente. Isso aí é um detalhe para o futuro e toda semana eu estou fazendo uma aula, então a gente vai em um ponto chegar e a falar todas as plantas, né? Enfim, continuando, espaçamento das hortaliças. O espaçamento é um fator importante que muitas pessoas não levam em conta, que é plantar uma planta em cima da outra. E isso é errado, não pode se fazer isso. Por quê? Porque isso acaba fazendo que o desenvolvimento da planta não venha, certo? E se a planta não tem um desenvolvimento bom, o que acontece? Ela não vai dar uma produção plena que ela poderia ter. Vou tentar explicar melhor. Se a planta era para produzir 10 quilos, provavelmente, com o espaçamento reduzido, provavelmente, possa ser que ela tenha uma produção menor, de 8 quilos, 7 quilos, porque o espaçamento entre as plantas ficou pouco, certo? Enfim, a produção por metro quadrado. Enfim, tem que dar uma olhada nisso. Porque, às vezes, com a planta muito próxima, elas não crescem, não se desenvolvem bem. E, às vezes, também vem muita praga. Porque, como está muito adensado, a umidade aumenta naquela parte da planta. E aí acaba vindo doenças indesejáveis, certo? Voltando para o espaçamento. Porque isso é importante, eu já expliquei. E o espaçamento de algumas plantas, eu vou trazer aqui. Abobrinha, 1,50 m por 1 metro. O alho, 30 centímetros por 10. O que é isso? 30 centímetros é as linhas. E os 10 centímetros é entre planta. O que é isso? Vou tentar puxar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu deixei aqui preparado. Acho que não tá. Deixa eu abrir aqui e tentar explicar. Pronto, tem aqui. Puxei. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Eu vou explicar agora sobre a questão do espaçamento entre linhas e entre plantas. Tá vendo aí? Pronto, tá vendo. Bem, isso aqui é um canteiro. Vou dar um exemplo aqui do canteiro que eu tenho, né? E o canteiro é 1 metro por 5, certo? 1 metro de comprimento, de largura por 5 metros de comprimento. O que significa espaçamento entre linhas? Quando a gente planta, quando a gente vai plantar, tem essa linha aqui de produção, certo?
Isso é linha. Então, por exemplo, num canteiro desse, para o alho, se você ver o alho que quando eu falei foi 30 por 10. Deixa eu ver aqui. 30 por 10. Então isso quer dizer que com 1 metro eu vou conseguir plantar mais ou menos 3 linhas. Então vai ser 3 linhas, certo? Com 30 centímetros de diferença de uma para outra. Tá bom? 3 a 4 linhas, 30 centímetros de diferença de uma para outra. E entre as plantas, onde eu vou plantar em cada linha dessa, eu vou ter 10 centímetros entre plantas. E aí eu vou plantando aqui, ó, nessa linha eu vou plantando de 10 em 10, certo? Isso são para todos os cultivos que eu vou dizer agora. Deixa eu voltar lá para a planilha, a tabela do espaçamento. Pronto. Eu vou falar aqui bem rápido, certo? Se você quiser anotar alguma variedade aí que você gostou, que você quer plantar, então pausa o vídeo e vê aí. Bora lá. Beterraba 30 por 15, batata 80 por 40, cenoura 20 por 3, espinafre 40 por 30, ervilha 50 por 10, feijão de vagem 1 metro por 50, o alface 30 por 20, o agrião 20 por 10, almeirão 30 por 30, berinjela 1 metro por meio metro, brócolis 1 metro por meio metro, cebola 40 por 10. Vão anotando aí. Couve 1 metro por meio metro, couve-flor 1 metro por meio metro, escarola 30 por 30, morango 30 por 20, o pessoal aí do grupo aí que planta morango, se no caso for plantar no chão, 30 por 20. Se quiserem fazer os canteiros de como vou dizer aqui, esqueci o nome agora, o do cano PVC, você vai colocar 20 centímetros entre plantas naquele cano, certo? Você vai colocar um cano de 1 metro, você vai colocar 5 plantas em 1 metro, porque é 20, uma planta na ponta, 20 centímetros outra, 20 centímetros outra, até fechar o 1 metro, certo? Então isso é uma saída aqui para vocês, e vocês já estão vendo aí o espaçamento entre as plantas, certo? O pessoal aí do pimentão, 1 por meio metro, tomate também 1 por meio metro, repolho 1 metro por meio metro, mandioca mesmo espaçamento, a mostarda 40 por 30, nabo 30 por 10, pepino 1,5 m por 1,5 m, rabanete 20 por 5 e salsa 20 por 5, cebolinha 20 por 5, coentro 20 por 5. Essa aqui é a medida dos temperos, digamos assim, que a gente planta. 20 por 5 ou 20 por 10, uma questão da cebolinha, certo? Isso aqui é da próxima assunto. Enfim, isso daqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é um pouco das hortaliças, tá bom? Como preparar o tamanho do canteiro. Se vocês viram ali como é o exemplo, né? Do que eu botei, pode voltar aí no vídeo. Quando eu falei sobre entre linha e entre plantas, eu mostrei ali como seria o canteiro. Então, o espaçamento daquele ali, o canteiro tem 1 metro por 5 metros. Então, o que é que acontecer? Quando eu fizesse outro canteiro, eu ia passar 30 a 40 centímetros, fazia outro, certo? Então, assim, esse é o detalhe de horta. Eu sei que muita gente aqui entrou do grupo falando sobre fruta, mas às vezes a gente quer ter pelo menos num vaso, né? E qual o tamanho do vaso? Gente, alface pode ser numa jardineira. São raízes muito pequenas. As raízes das hortaliças normalmente tá ali da faixa de 0 a 20 ou de 20 a 40, certo? Então não são raízes tão grandes. Agora sim, tem o tomate tem uma raiz grande, chega até 1,5 m. Então, não pode ser numa jardineira. Ele vai dar tomate? Vai numa jardineira, mas é aconselhável colocar num vaso de 10 litros, 20 litros, porque ele vai conseguir produzir melhor
do que colocando na jardineira. É forçar demais colocar na jardineira, certo? Então tem esses detalhes na questão das hortaliças para você usar, tá bom? Vamos agora para as frutíferas. Deixa eu colocar aqui, mudar nela, aula. Passamento, já falei. Pronto, agora vamos para as frutíferas. Aula aqui. É porque atrás dessa tela, pessoal, vocês não estão vendo, às vezes você está vendo só olhando aqui para um lado para o outro, mas atrás dessa tela aqui, dessa aula, aqui em cima, certo? Tá aqui aula, pronto, atrás disso tem a minha fila, para não ficar escrevendo tudo isso, senão vai demorar muito mais do que a aula demora, normalmente. Então assim, bora lá. A frutífera. Eu vou falar primeiro no chão, depois eu vou falar a questão do vaso. A frutífera, a gente estava conversando lá no grupo e tinha um método de plantio que o Daniel colocou lá e perguntou se a gente conhecia. Eu não sabia que o nome desse método era assim, método do plantio dos anjos, certo? Mas eu conhecia esse método que é abrir uma cova ou abrir um berço, certo? Para plantar. Porque normalmente na cabeça da gente, a gente fica com aquele tipo de plantio que a prefeitura da cidade faz, que é abrir um negocinho desse tamanho, bem pequenininho, e pega o torrão da planta, a muda e planta. Pronto, ali é o plantio, né? Que a gente aprende na prefeitura, que a prefeitura faz. Só que os solos, eles não são tão bem preparados, certo? E o que acontece? Como esses solos não estão bem preparados e normalmente você quer fazer o reflorestamento, ou no caso da gente aqui, que é um pomar, tá bom? Então assim, o solo está degradado e você tem que trazer vida a ele novamente. E o que, é que a gente faz? Para fazer um plantio, para a muda se desenvolver, a gente abre uma cova ou um berço, como o pessoal gosta de falar. O berço porque traz questão de vida, né? O berço tem um bebê lá dentro e cova é morte. Enfim, para você fazer o berço, normalmente nas aulas que eu estava vendo, o pessoal abria 60 por 60 de profundidade ou 40 de profundidade, tá bom? Mas nesse método de plantio que eu vou mostrar aqui para vocês, o pessoal mostra o método de plantio que é 1 metro quase de profundidade, de tamanho. Deixa eu botar aqui, viu? 1 metro de profundidade, de largura, 1 metro quadrado. Na verdade, 1 metro cúbico, né? 1 metro de profundidade, de largura e de comprimento. Então é 1 metro cúbico que o pessoal faz. Deixa eu colocar aqui na tela. E esse tamanho de berço, eles fazem para quê? Para a raiz desenvolver melhor, certo? E com esse desenvolvimento dá para ver, tá? Com esse desenvolvimento, a planta fica com o melhor aspecto com pouco tempo, tá bom? Então esse método consiste em que você vai abrir um berço, abrir uma cova no chão de 1 metro por 1 metro de profundidade. Isso é exagero? É, mas a planta ela vai desenvolver melhor, por quê? Porque a raiz tem como crescer mais, certo? Normalmente tem região que o solo é argiloso, o solo é duro, o chão é duro, e aí a planta não teria como quebrar esse chão. Mas com esse tipo de abertura de berço, tem como a planta desenvolver pelo menos 1 metro de diâmetro para ela conseguir desenvolver, certo? E o que é que o pessoal faz nesse método? Primeiro, eles abrem esse berço do chão até a metade, certo? 1 metro por 1 metro e 50 centímetros, coloca para um lado, que é a parte superior. Coloca para um lado da cova, certo?
Então, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quando chega na metade, pega toda essa parte da metade e vai jogando para um lado só. Vamos botar aqui para a direita, certo? E aí, quando chega nesse ponto, colocou a parte superior da terra para a direita, aí pega o restante para a esquerda, certo? Separou assim. 50%, metade do solo que você vai tirar, você deixa para um lado e a outra metade deixa para o outro. Por quê? Eu vou explicar com os passos. Porque o que acontece? Quando você abrir, primeira coisa que você coloca. Deixa eu secar aqui. Primeira coisa que você coloca é, como tem aí, no fundo, você coloca um cano. Ele está mostrando aí um cano, um tubo. Esse tubo serve para ficar com ar dentro do solo. Porque, como eu falei na aula número 1, se eu não me engano, existem micro-organismos no chão que faz o processo de tirada do material da adubação que a gente faz e coloca todo esse nutriente disponível para a planta. E eu também falei na aula número 2, falando sobre adubação, de por que esse nutriente fica disponível. Porque existem ácidos dentro da matéria orgânica que faz isso também. Fora o micro-organismo, tem ácidos que deixam o material disponível para a planta, certo? Então, bora lá. Essas bactérias e fungos, elas são bactérias aeróbicas. Ela precisa de oxigênio ou de ar para desenvolver suas colônias. Então, o pessoal coloca esse tubo no final com ar dentro, certo? Não é água, não. Isso aqui é só um exemplo da água, mas com ar dentro. Para quê? Para que nesse tubo aqui, pode ver que eles colocam uma pedra aqui. Ó. Eles colocam uma pedra na parte da frente para não entrar areia aqui dentro, certo? Então essa pedra serve mais para não deixar a areia entrar. Não é que a pedra está dentro do tubo, não. Ele só está na frente para fazer uma barreira para a areia não entrar. Quando você coloca esse tubo lá no fundo, o que é que vai fazer agora? Coloca matéria orgânica, resto de folha, casca, essas coisas, coloca no fundo junto com o esterco, certo? Na adubação eu falei que coloca esterco sim, tem lá tabelas que mostram que o esterco, por exemplo, na goiabeira é 6 a 8 quilos, tá bom? Então vou dizer assim, no modo geral, goiaba, eu acho que uva também, então se a maioria disse que era 6 a 8 quilos, então vamos colocar isso aí como primícia, como básico. 6 a 8 quilos de esterco no fundo e misturado com a parte também do solo superior. O que é isso? Vou explicar. Se você vai colocar 6 quilos na adubação inicial dentro dessa cova, o que é que você vai fazer? Coloca 3 quilos junto com matéria orgânica no fundo do plantio, certo? Eu estava aqui segurando assim, mas já acabei e eu estava segurando. Eita, meu Deus do céu. Enfim, no fundo aqui, junto com a matéria orgânica, você deixa uma mistura aí de composto orgânico, folha, coisas assim, material como um restinho de galho fino e metade do esterco também, certo? Depois você vai pegar e misturar a outra metade com a parte de cima, dos 50% que ficou desse lado, se lembra da parte superior do solo, você faz uma mistura com o como posso dizer, faz uma mistura com esterco, certo? Metade desse solo que ficou aqui, você mistura com o esterco e coloca para aqui para dentro, tá bom? Depois a outra metade que ficou, fecha aqui em cima e coloca mudo. Tá entendendo? Então assim, primeira coisa, de novo, com essa terra aqui, para ver se ficou, se não deu para entender direito, vou explicar aqui novamente. As terras que estavam dentro da cova, certo? Você divide em duas. A metade para baixo você coloca num lado e a metade para cima você coloca no outro. A parte superior, que é a metade para cima, que você colocou nesse lado, você divide em dois. Essa parte dividida em dois, você vai separar as duas e colocar o esterco, a outra metade do esterco. Você não botou 50% aqui? Por exemplo, 3 quilos aqui, pronto. 3 quilos vai para, você divide em dois, metade, os outros 3 quilos coloca aqui. Misturou, você não botou matéria orgânica embaixo?
Pronto, agora o solo sem o esterco você bota no meio, que é essa parte aqui do meio. E o solo como esterco você bota por cima para finalizar. Fechou, maravilha. E aí você coloca a planta aí nessa parte do solo com matéria orgânica e esterco. Beleza? Bem, próximo passo aqui nessa camada aqui, que depois que você coloca o solo, matéria orgânica e tudo dentro, você vai cobrir com palhada. A mesma situação que eu falei lá do da horta. Então, assim, é porque é muita coisa na minha cabeça, fico tentando lembrar. Mesma coisa que você falou na horta, que eu falei na horta, que você coloca a palhada para a água não subir, não evaporar junto com alguns nutrientes. Mesma coisa você faz aqui. Se lembrando de deixar afastado da planta, porque se você deixar, no caso das frutíferas, se você deixar muito próximo da planta, aquela matéria orgânica vai chamar a atenção de formiga. Pode ser que formiga ou cupim faça ninho próximo da planta e você não veja. Então é bom deixar mais afastado da planta, certo? Depois que você fez essa cobertura, você vai fazer um coroamento. O que é isso? Vai puxar a parte da terra que ficou agora voltando para a parte da terra que ficou do lado esquerdo, que foi a terra lá de baixo, você vai fazer uma coroa para não deixar com que a água leve aquela matéria orgânica, aquele composto e as folhas para longe, para que a água fique caindo dentro desse berço, certo? Então isso daí já ajuda bastante no desenvolvimento da sua planta, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar é justamente essa questão das pedrinhas aqui. Eu vi o pessoal no grupo botânico, como o Daniel falou lá no grupo, sobre a questão das pedras. As pedras servem para a fixação da planta, certo? Qual é a pedra que você pode colocar? Pedras pequenas, não tem importância de ser uma pedra tão grande, mas entre a camada de matéria orgânica e o solo superior aqui que está mostrando, você coloca umas pedras para a raiz se fixar, tá bom? Então, não tem muito detalhe não. Eric, eu não tenho pedras pequenas aqui na minha região. Poxa, fica difícil, né? Mas você pode fazer o seguinte, pode botar brita. Pode botar brita. Se não conseguir achar pedras na sua região, pode colocar brita. Não tem problema nenhum. A gente vai usando o que tem. A gente vai usando o que tem. A função aqui é segurar a planta. Ah, não tenho. Não faz muita diferença. Não precisa seguir isso aqui à risca do jeito que está aqui, não. Isso aqui foi o que fez. Na minha casa eu não plantei assim, com essas pedras, porque, como eu falei, na época eu não sabia que existia um negócio chamado plantio dos anjos, mas eu sabia da técnica. E eu abri 40 por 40 e 60 de fundura. Foi um pouco diferente, não foi a mesma coisa, mas a minha planta está desenvolvendo e ela não caiu, não fez nada, tá lá. As videiras estão ótimas. Enfim, continuando, deixa eu voltar aqui para a janela da aula. Janela, aula, aqui. Bem, continuando é o seguinte. Aqui, 6 a 8 kg de esterco. Até tinha esquecido de anotar aqui. 6 a 8 kg de esterco. Calagem. Bem, a calagem é um pouco maior, certo? Do que a da horta, mas segue quase o mesmo padrão. É 500 gramas, é 100 gramas a mais. O que é que você vai fazer? Quando você abrir o berço, você vai abrir 30 dias antes do plantio. Para quê? Você se lembra que eu falei que tem que ter um potinho lá embaixo para ter ar, oxigênio, para ter respiração debaixo da terra? Sim, você vai abrir 30 dias antes para que a terra que você vai plantar ela fique mais aerada, ela fique com mais oxigênio naquela camada mais inferior, certo? E vai entrar água, vai criar mais vida naquela parte do solo que normalmente não tem. Então assim, você deixa 30 dias aberto antes do plantio e você coloca já o calcário, certo? Você coloca o calcário agora, 30 dias antes, assim quando você abrir o berço, antes do plantio, 30 dias antes, você coloca o calcário, porque o calcário demora a fazer o processo que ele tem que ser feito na planta.
o calcário demora um pouco. Então você pode colocar 250 gramas nessa parte do fundo e 250 gramas na parte que você tirou. Você lembra que eu disse? Coloca 50% da parte superior do lado direito. Pronto, coloca calcário, 250 gramas de calcário naquela terra e 250 gramas no fundo do berço, tá bom? Então essa é a parte da calagem. A irrigação. A irrigação você vai colocar da seguinte forma, da seguinte maneira. Se você plantar e vier uma chuva, tudo bem. Ah, plantei, Eric, e de repente vem uma chuva. Não precisa aguar. Mas, se normalmente quando a gente vai plantar, a gente vai plantar na época de sol, para não ter trabalho na hora da chuva, debaixo de chuva ficar trabalhando, cavando buraco é peso. Mas, bora lá. Você vai fazer irrigação de 20 litros quando plantar, certo? Vai plantar hoje, pronto, 20 litros, botou, quando fez todo aquele processo de colocar a matéria orgânica, o solo, tal, o coroamento, coloca 20 litros na planta. O que é que vai acontecer? Depois de uma semana, se não choveu na sua cidade, se não choveu aí onde você mora, onde você plantou, você vai colocar mais 10 ou 20 litros, certo? Então vamos botar a média aí de 15 litros, uma média de 15 litros por planta, se não chover. Mas se chover, você vai contar 7 dias depois da última chuva. Então como é que eu posso explicar aqui? Por exemplo, hoje no caso vocês estão vendo essa aula aqui sexta, né? Então vamos dizer, pronto, hoje é sexta e eu fiz o plantio na terça. Aí terça-feira eu plantei, aí terça não choveu, eu fiz irrigação, tá bom. Quarta-feira não choveu, quinta-feira choveu. Quando é que eu vou contar 7 dias? Eu vou contar 7 dias a partir da quinta. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Se for na outra quinta-feira, chega a outra quinta-feira e não tiver chovido ainda, aí sim eu coloco os 20 litros, tá bom? Vocês entenderam mais ou menos como eu estou dizendo? Se do dia do plantio até os próximos 7 dias não chover, eu coloco 20 litros. Se chover no meio do caminho, eu vou começar a contar de novo no meio do último dia que choveu. Aí eu conto de novo. Então é um negócio bem simples, certo? E tem outro detalhe aqui que eu não anotei, mas eu vou falar. É sobre a matéria orgânica antes, é o preparo do solo antes de fazer a cova, que é o plantio de adubação verde. O que é isso? Eu vou falar uma aula só sobre isso, porque a gente já está com quanto tempo? Está com 43 minutos já essa aula, então realmente é muita coisa para estar falando. Para vocês terem noção, já falei 3 aulas, cada aula teve mais ou menos 1 hora. A primeira aula 1 hora e meia, a segunda 1 hora, essa daqui vai ser mais ou menos isso. Eu vou tentar acelerar um pouco mais aqui para fechar em 1 hora, mas é muita coisa para eu estar falando numa aula só. Se você quiser, acompanhe as outras aulas. Foi uma aula de adubação, uma aula para você saber qual é a época de poda na sua região, certo? E um pouco mais, foi uma introdução à primeira aula de todos os assuntos. Enfim, continuando. O plantio verde, a adubação verde, certo? É o seguinte: é quando você usa algumas plantas que têm o poder de criar muita matéria orgânica e também tem umas plantas que fazem a simbiose com os micro-organismos, que faz o seguinte, ele coloca nitrogênio no solo. Tem plantas que desenvolveram esse tipo de sistema, certo? Existe uma série de plantas. Eu vou dizer algumas aqui, como a aveia preta, a feijão guandu, as crotalárias em geral, tem o sorgo, não lembro se o sorgo, mas tem o milheto. Então, assim, são plantas que têm um alto poder de colocar nitrogênio no chão e outras, não são todas que eu falei aqui, e outras colocam muita matéria orgânica disponível para o chão, certo?
Então, assim, quando você faz esse plantio antes de fazer o preparo do berço, certo? O que acontece? Você faz com que naquela área tenha vida microbiana, tenha matéria orgânica em camadas superiores que já vão ser possíveis de ter desenvolvimento na sua planta. Por quê? Uma das coisas boas no chão é ter essa vida microbiana, é ter minhoca, é ter tatuzinho de jardim, é ter os imbuá, o piolho de cobra ou o gongolo na sua terra. Por quê? Esses animais fazem com que a terra fique mais rica, eles vai fazendo túneis dentro do solo, vai quebrando o solo, deixando ele mais aerado. Então, assim, são animais que fazem o desenvolvimento do seu solo, certo? E outra coisa, eu estou falando aqui que uma coisa que eu também não falei na aula anterior da adubação é que você pode fazer análise de solo antes de plantar e adubar. Análise de solo, para fazer duas análises, custa em média, aí depende da sua região, de R$ 80 a 120, dependendo da quantidade de coisas que você quiser. Se quiser fazer uma análise de solo, não é tão caro, certo? E você pode fazer. Logicamente será caro se você quiser plantar no vaso, aí não precisa, né? Agora, se você quiser ter uma produção maior, tal, não sai tão caro, tá bom? Enfim, ter esse plantio verde, essa adubação, vai facilitar para duas coisas: ter vida microbiana na terra e, segundo, ter aquela cobertura morta no solo que eu falei que é importante, tá bom? Então, faça esse preparo com a adubação verde, com esse plantio verde, antes das plantas que eu falei aqui. Ah, Eric, qual é o uso? Quanto mais, melhor, certo? Quanto mais planta você usar, mais diversificar, melhor. Então, fazendo isso, você vai preparar sua terra antes do plantio, tá bom? Se a terra for muito degradada, eu aconselho fazer primeiro isso e daqui a 2 anos, 3, você fazer o plantio das mudas. Por quê? Porque, querendo ou não, você vai ganhar tempo. Você acha que vai perder 1 ano, 2? Não, você vai ganhar tempo porque a sua planta desenvolve melhor com esses métodos que eu estou falando aqui, tá certo? Deixa eu ver o outro ponto aqui. O outro ponto é o espaçamento. Da mesma forma que tem espaçamento para a horta, também tem espaçamento para as frutíferas. E aqui eu vou deixar espaçamento de algumas, certo? O abacate, fruta grande, o espaçamento é 10 por 6, abacaxi 1,20 por 30, a acerola 4 por 3, a banana nanica e banana prata anã 3 por 2, banana prata 4 por 2, caju 5 por 4, goiaba 5 por 4, laranja 6 por 4, limão 6 por 5, tangerina 6 por 4, mamão 3 por 2. Aí o Daniel aí, que a gente já estava discutindo sobre essa questão do plantio, né? Que estava falando também sobre a questão do mamão. Aí, quando você for plantar, plantio de mamão 3 por 2, beleza? Manga 10 por 6, maracujá 3 por 2, tangerina 6 por 4. Então, assim, pessoal, vocês têm que imaginar que esse espaçamento aqui é na área da copa. A raiz aí desenvolve bastante. Vamos pensar que esse espaço que ele está dizendo é na copa de 5 por 4. Então, mais ou menos é isso também que a videira tá a videira ou frutífera. Eu falo muito videira porque eu sou do grupo aí, né, do Uvas Brasil. A gente fala muito sobre videira, mas enfim, a frutífera, ela quanto mais ela cresce parte aérea, ela também cresce raiz. E com esse tipo de desenvolvimento, você já dá para imaginar o tamanho da raiz, quão grande é. Então, assim, se você quiser fazer isso num vaso, o conselho que eu dou é o que eu falei na aula 2, é use vasos de no mínimo 80 litros.
para a planta desenvolver a raiz. Lembrando que, por exemplo, na videira, vou dar um exemplo da videira. Na aula 2 eu falei sobre a adubação, certo? Eu vou falar agora do tamanho do vaso. A adubação. Eu tenho uma planta que ela produz 7 a 8 quilos, um carramanchão, planta no chão, planta grande, tem como ela desenvolver. E aí, a adubação é 1, certo? A plantio é 1, o espaçamento é 1. O plantio da videira que eu tenho em casa é em espaldeira, o espaçamento dela é diferente, mesmo sendo a mesma espécie. O espaçamento dela é diferente, a adubação é menor e a produção também é menor, certo? Se eu fosse colocar essa videira no vaso, eu colocando uma videira no vaso de 100, 150 litros, eu vou colher aí meia dúzia de cachos, 8 cachos de uva nessa videira. Mais ou menos 1 quilo, 1,5 kg. E se eu fosse plantar no chão, como eu faço lá em casa, eu ia colher 4 quilos de uva, 4,5 kg no chão. Então isso quer dizer que o tamanho do vaso vai influenciar na poda e vai influenciar na minha produção e também no adubo que eu vou usar, certo? Então a questão de espaçamento também se reflete no tamanho do vaso, tá bom, gente? Então não vamos forçar em colocar. Eu vou fazer uma crítica aqui, mas que seja construtiva, certo? Na questão do vaso que eu vi lá no grupo. Um pé de manga num balde de 20 litros. Vai dar manga? Vai. Só que vai dar uma, duas mangas. Porque uma raiz da manga ela é muito forte. Quem não já viu aí na região de vocês um pé de manga destruindo calçada? Então, assim, a mangueira, jambo, abacate são raízes grandes e fortes. Se colocar num vaso pequeno, provavelmente ela vai quebrar o vaso e não vai desenvolver tão bem. Então, assim, é como se fosse prender um leão dentro de uma jaula de passarinho. Não tem condição dele crescer, desenvolver e ficar bem, certo? Não tem condição mesmo. Então, tem que ter cuidado no tamanho do vaso. É impossível produzir no vaso? Não, não é impossível, mas tenha um bom senso para poder plantar num vaso bom, fazer uma poda menor do que se tivesse no chão e fazer uma adubação controlada também, tá bom? Então esse é o conselho que eu dou aí pro pessoal do vaso, certo? Para fazer na sua casa. Não vamos forçar uma coisa que senão aí realmente fica impossível, certo? Bora lá. Eu acho que é o último ponto aqui que eu falei sobre o preparo do solo. E agora eu vou falar sobre a escolha das mudas, certo? Bem, sobre a escolha das mudas. Meu Deus, aqui. Tá aparecendo? Tá. A escolha das mudas. Bem, para a horta, tem duas formas de você conseguir a muda, certo? A primeira é o plantio pela semente. Escolha sementes certificadas. Isso aí aqui da horta eu vou abranger para cebolinha, alface, berinjela, pimentão, pimentas, tomate, alho, enfim, entre outros. Eu vou abranger porque tem muitas pessoas que pegam um pimentão e querem plantar na sua casa. Pode ser que dê certo? Pode ser. Só que a quantidade de taxa de acerto que você vai ter é muito pequena. Para uma pessoa que quer ter uma plantinha em casa, tudo bem. Mas se você quiser ter uma produção contínua para o seu sustento, por exemplo, não é viável você ter um tomate, uma semente de tomate que você tira do tomate da feira. Não é viável. Porque você não tem um controle de produção, certo? Mesmo que seja para o seu consumo. Se você quer ter uma vida mais autossustentável, então é mais viável você comprar uma semente certificada, certo? Para você ter uma garantia que aquela semente vai produzir bons frutos, tá bom? Então, logicamente, como eu falei a questão do tomate, tem tomates que por semente é uma maravilha. Agora tem algumas variedades como pimentão que não sai tão bem.
fazendo pela semente. É melhor comprar as sementes no mercado, semente certificada, porque você vai diminuir, aqui como eu quero, diminuir as perdas na produção. Às vezes, tem pimentões que as sementes produzem, mas o pimentão que você vai ver não é tão bom, porque existe uma variabilidade genética. Às vezes, a própria empresa que faz o plantio de pimentão trabalha geneticamente para aquelas sementes não produzir bem. Lembrando que a maioria dos produtos que a gente tem são transgênicos, certo? Bora lá. Outra saída, além de você tirar por semente, é as bandejas prontas, certo? Existe sim pessoas que produzem mudas e elas já vendem a bandeja. Por exemplo, aqui na minha região, se eu não me engano, uma bandeja de 100 ou 200 alfaces tá por R$ 15. 200 alfaces, uma bandeja. Então, assim, vale a pena? Para mim, não, porque eu tenho uma produção muito pequena. Eu vou produzir uma alface por semana. Se eu fosse produzir uma alface por semana, eu ia passar 7 meses para ter uma bandeja e a bandeja não ia esperar 7 meses, certo? Então, assim, depende do teu espaço, depende do teu tamanho. Se você quiser se juntar aí com vizinhos para fazer isso, tudo bem, é viável a bandeja, mas se não, faz por sementes. Aí você vai ter aquele controle de quantas sementes você vai plantar, quantas mudas você vai tirar, para poder colher por semana, para você estar consumindo alface, consumindo tomate, certo? Então tem essas duas maneiras, tá bom? Bora para frutífera. Frutífera também tem a questão da semente. Você pode pegar as sementes que produzem como a manga, como o abacate, como alguns limão, tem maracujá. Então, assim, são plantas, gapinha, são plantas que desenvolvem bem pela semente. Só que tem outras, como a uva, o pêssego, que eles não se desenvolvem, a maçã, não se desenvolvem bem pela semente, porque, digamos assim, as sementes não são produtivas. E o exemplo da uva, que o pessoal sempre tema em plantar pelo pé de uva, pela semente, é que a uva vai nascer. Só que você, com uma estaca de boa procedência, você fazendo tudo certinho, você demora 3 meses para começar a colher o primeiro cacho, é um trabalho da molesta, fazendo da maneira certa. Pela semente vai demorar no mínimo 5, 6 anos para você colher o primeiro cacho e se colher, porque às vezes não é nem produtivo. Então, pelo amor de Deus, compra em canto certificado. Pelo amor de Deus, compre canto certificado, estacas no caso da semente, certo? Compre mudas já prontas, para você não ter dor de cabeça. No caso de maracujá, maravilha, maravilha. Plante pela semente que vai dar certo, tá bom? Então assim, você tem que conhecer a variedade que você tem. A segunda coisa que eu já falei, a questão da uva aí, é a estaca. Você pode estar fazendo estaca. São duas formas de fazer estaca que eu vejo alporquia e estaquia. Também tem a mergulhinha, mas é pouco usada. Eu não vou nem explicar sobre a mergulhinha. A alporquia é quando ele tira um galho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui parecida com galho. Não tem. Tem, mas tá dentro do aquário. Enfim, vou pegar isso aqui de novo. Quando você pega um galho da frutífera e você tira um anel assim, uma tira assim, fazendo um anel, coloca terra, certo? Bota terra com um saco. Tem gente que faz até com garrafa. Coloca a terra assim e deixa ali. E ali vai desenvolver raiz. Depois ele corta rente, onde nasceu as raízes. E aí tem uma muda nova, com a plantinha já pronta. Isso é uma forma de estaquia por alporquia. Existe outra forma de estaquia, quando você faz a poda, tirou, a estaca está na mão, coloca na terra e cresceu. Não é tão simples assim. Cada planta tem uma variedade, cada variedade de planta tem uma forma e cada planta tem sua característica diferente para fazer estaca. Tem umas que pedem para fazer estaca e deixar só uma pontinha para fora, tem outras que fazem a estaca toda. Então assim, deixa a estaca pela metade. Então,
São formas diferentes de fazer estaquia e cada planta tem sua diferença, tá bom? Vou voltar aqui e continuar. O que acontece? Tem plantas que, mesmo que você faça pela semente ou pela estaca, ela não vai produzir bem. Como eu posso explicar? Vamos dar exemplos dos citros. Os citros, como a gente estava discutindo também no grupo, os citros, ele não tem tanta força na raiz. Se você plantar uma semente de mexerica, certo? Uma laranja cravo, você vai plantar no chão, ela vai nascer. Só que a raiz dela é suscetível a doenças. É muito fácil de pegar doença na raiz de uma laranja cravo, de uma mexerica, porque a raiz dela não é resistente. O que é que o pessoal faz? Pega a semente, certo? De uma laranja resistente, que aí seria o limão do citros resistente, que seria o limão cravo, o limão rosa. Ele pega uma semente de limão rosa, planta, e aí enxerta a variedade que ele quer. Pega o galho de uma pessoa que tem a parte aérea da fruta que você quer e faz o enxerto. Isso é uma saída de fazer enxerto por semente. Outra coisa é a manga. Tem gente que gosta de manga rosa e só tem manga espada na região. Então o que é que ele faz? Ele pega um caroço de manga rosa, de manga espada, planta, e aí quando nascer o galho, ele vai próximo onde tiver uma manga rosa, corta o galho da manga rosa e enxerta na manga espada. Isso é outra forma de semente. A manga espada tem uma raiz muito mais forte do que a manga rosa, acaba sendo uma produção muito melhor. E outra forma é a estaquia. Vou dar um exemplo de videira porque. Eita, meu pé aqui está doendo. Tem um exemplo aqui de videira que é o seguinte: você pega a estaca de uma videira que é resistente na raiz, só que ela não produz fruto. Existe sim, existem os porta-enxertos. Existe uma variedade de porta-enxertos só, estou falando isso aqui só da uva, que é o porta-enxerto 766, 313, 572, 420, enfim, existe uma série de porta-enxertos. O Pulse, Reparil, Traviol, enfim, tem um monte de variedade de porta-enxerto. Então o que eles fazem? Se lembra que eu falei que a uva não se transforma, não se reproduz pela semente? A gente reproduz a, a videira por estaca. Então eles pegam a estaca de uma videira que tem a raiz resistente, planta, vem um galinho, quando for no ano que vem, corta esse galho, e aí pega a variedade que produz, pega essa variedade e planta e faz um enxerto na variedade de raiz existente. Então são dois processos, igual ao da semente, né? Só que é da estaca. Então assim, isso daqui, gente, é o preparo que você vai ter sobre a situação das plantas, certo? Então assim, qual é a próxima forma de conseguir? A outra forma de conseguir, que eu não coloquei aqui, mas é lógico, né? Outra forma de conseguir mudas, mudas certificadas, mudas de qualidade. Você tem que conhecer a sua região. Por exemplo, aqui no Nordeste tem a Petromudas, tem o CAT lá em São Paulo. Então cada região tem uma, como posso dizer, produtora de mudas certificadas, que você vai ter a certeza de qual é a variedade que está enxertada, qual é o porta-enxerto, quando foi feito o enxerto, enfim. Às vezes eles dão até uma cartilha para você como cuidar, como fazer o manejo correto. Então assim, eu sei que aquela videira, aquela muda, aquela frutífera, ela tem uma sanidade, ela não tem doenças. Que o maior problema também do pessoal brasileiro, foi o que eu falei no primeiro assunto, que era pegar terra, é que às vezes faz uma doação de terra,
ou compra alguma coisa que está com doença e às vezes a videira não vai para frente, a frutífera não vai para frente e depois vai em um grupo perguntar para uma pessoa que ela não conhece o que foi que aconteceu. É complicado, gente. É complicado demais isso aí, porque eu, eu, quando for tentar ajudar o pessoal lá no grupo, o que é que eu faço? Eu faço uma anamnese, eu faço quase que nem um médico. Eu faço uma anamnese, eu pergunto, o que é que você colocou na planta? Onde você comprou a planta? O que você adubou? Você pulverizou o quê? Quando você fez a poda? Quantos anos ela tem? Então eu faço uma série de perguntas para saber onde foi o erro. Então, assim, se você comprou de um local certificado, você fez a adubação certa, fez o plantio que eu estou mostrando aqui corretamente, então fica muito mais fácil encontrar onde foi o erro, certo? Se acontecer alguma coisa na sua planta. Mas tente fazer as coisas da melhor forma possível, porque isso aí é uma vida. Você vai estar desenvolvendo uma planta para futuramente ela lhe dar alimento, ela lhe dar frutos, certo? Então, assim, se você gostou dessa aula, gostou desse vídeo, certo? Eu vou pedir para você compartilhar, indicar para o pessoal aí. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários aqui abaixo, certo? Deixe qualquer pergunta aí, dúvida que você teve nessa aula que eu vou responder. E terceiro, dê também dicas e sugestões para próximas aulas e próximos vídeos, certo? Porque assim eu vou conseguir tirar as suas dúvidas e vou conseguir falar diretamente com você para estar ajudando, tá bom? Então, muito obrigado novamente por assistir esse vídeo e vamos ter o nosso plantio produtivo. Muito obrigado.